com perigo, eu estou lembrando a cabeçada do Gustavo Gomes e o lance do Breno Lopes, que realmente aí ele perde um gol ali no final do jogo, né, no apagar das luzes, né, que se daria a vitória para o Palmeiras. E conhecendo o Vanderlei, eu já até sei mais ou menos o que ele vai falar na... Como ele vai falar? Ginho, você viu se o Cássio fez uma grande defesa? Fez uma. Então faz o seguinte, chama o professor que ele já está falando. Vamos aí, professor, direto, ao vivo. Ao vivo, Daniel Química Arena, Vanderlei Luxemburgo. Foi um jogo clássico, primeiro que é clássico, né? É um derby, né? Então é um jogo disputado. Aí você falou que tiveram mais posse de bola, né? Mas o problema deles, eles vão ter posse de bola, que eles são um time muito bem treinado. Não foi campeão porque surgiu do nada, porque eles têm um time de bons jogadores, mas a gente sabia sempre que a bola final, onde é que ela ia. Então os zagueiros atuaram muito bem, porque a bola final, eles querem abrir a área e chegar o jogador por dentro. E a bola chegando por fora. E nós tínhamos o posicionamento dos zagueiros muito bem posicionados, né? Então é normal. Nós sabíamos que poderíamos matar o jogo. Teve a bola no primeiro tempo. Eu acho, me perdoe dizer o seguinte: eu gosto de ser bem coerente. Às vezes não, porque a discussão. Cara, foi falta no Juan. Ontem o Botafogo reclamou de uma situação de falta de ataque e terminou num gol. Falta é falta. Não existe uma outra regra de futebol. Falta é falta. Não existe a falta que eu acho que é o que não é. Falta é falta no jogo, né? Então, aí... mas também... Ele não deu só aquela... Não deixou dar aquela no Juan. Deixou de dar algumas faltas dentro do jogo que existiram, porque é a maneira dele tentar. O Rafael também, Cláudio, é a mesma coisa. Não sei se é uma ordem da CBF para deixar o jogo, ter mais jogo, mais tempo de jogo. Então ele deixa as faltas que eles acham que deixa seguir. Eu acho que falta é falta, o que não é falta não é falta. E coibir a violência são os árbitros dentro do campo que vão coibir as faltas mais violentas. Eles têm que dar a rigidez que merece, né? Eu acho que foi um clássico igual, né? E o Corinthians entrou no clássico externamente já perdendo. E você não entra com o Corinthians perdendo, você entra com o Corinthians sempre acreditando que vai dar certo, que vai conseguir uma vitória. Com respeito ao Renato, cara, eu já venho falando isso há algum tempo, né? E pós-jogos, a gente tem informação do departamento, do que aconteceu no jogo, o desgaste, não aconteceu o desgaste. Então, depois de uma análise interna, tá certo? E com o jogador, chegou-se a decisão que havia uma sobrecarga e que era melhor preservar o jogador de que expor para uma lesão, porque nós temos mais 17 jogos pelo Campeonato Brasileiro, diferentemente de uma Sul-Americana. Então, já falei isso algumas vezes, né? Então não fui eu que decidi, não. São colegiados, são a comissão técnica, as pessoas, as informações do departamento, através da análise que tem pós-jogo. Todos os clubes fazem isso hoje, que é bem natural. Mas essa é a informação que eu tenho que passar para vocês. Não existe outra informação. Todo que inventar outra informação, ela não existe. Luxá, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Hoje o Corinthians consegue um empate contra o vice-líder do campeonato, o time que é atual campeão brasileiro. E até um contraste com relação ao próprio Estudiantes no jogo da partida da terça-feira, que o Corinthians acaba levando 30 chutes a gol. O Corinthians hoje, na sua visão, é um time que oscila muito? E você acha que o Corinthians hoje foi o Corinthians do Luxemburgo? Não. Corinthians é do Corinthians. Para jogar no Corinthians, não adianta você achar que tem um time tema técnico que vai... Não, tem que ter primeiro, acima de tudo, a história do clube carregando para dentro do campo. Corinthians não aceita jogador que não se dedique, que não se empenhe. É diferente. Aqui no Corinthians é diferente. E num clássico, com Corinthians e Palmeiras, você não perde o jogo porque o outro está melhor. Essa é a história do clássico, Corinthians e Palmeiras, do derby. Então, todo mundo achava, não, o Corinthians vai entrar dentro do jogo e fazer o que fizeram. Eu posso falar assim bem claro, nós não jogamos nada contra os Estudiantes e passamos, não jogamos nada, tá certo? Mas a trave estava do nosso lado. Nós temos alguma culpa da trave estar do nosso lado, nós temos passado? Nós passamos. Entendeu? Então, chutaram 30 bolas no gol. Pô, a trave estava lá em algumas delas para nós. E aí? Tem alguma coisa que diz que é proibido acontecer isso no futebol? Agora, nós não jogamos absolutamente nada.
no jogo contra o... Não jogamos nada contra o São Paulo no primeiro tempo, jogamos no segundo tempo. Então deixamos de fazer alguma coisa. Então você pega algumas coisas que você tem referências do jogo. Contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro lá em Minas, contra o Atlético Mineiro aqui, algumas coisas que você vai... Mas é um time que nós estamos aí ainda ajustando, muitas coisas acontecendo. Então eu fiquei satisfeito pela maneira como eles entenderam hoje o que é ser o Corinthians, que é jogar no Corinthians. E jogar um clássico onde não existe o favorito, a não ser teoricamente em função do momento de um clube ou momento do outro. Mas dentro do campo não existe favoritismo. Vanderlei aqui, boa noite, tudo bem? Me pareceu um Corinthians um tanto quanto sem criatividade. E o seu jogador, a cabeça pensante, seu melhor jogador, o seu cara mais criador estava na numerada. Estava assistindo o jogo de fora. E houve aquele problema, ele foi um pivô ali daquela divergência sua e do Maziotti antes do Goiás. Ele entra 21 minutos contra o Goiás, fica no Estudiantes em campo, mas claramente ali sem conseguir jogar o jogo dele, e hoje o torcedor vem para o estádio, está assistindo pela TV e o seu melhor jogador não está no campo. Queria saber, depois desses dias todos, não ter esse jogador, o seu principal jogador, num derby dentro de casa, se houve, assim, olhando para trás, algum erro de alguém, ou se foi simplesmente ou seu, ou do Bruno, ou do Renato, ou de todo mundo de maneira geral. Que análise que você faz para que o Renato, num jogo tão grande, não esteja em campo hoje? Obrigado. Camarada, é complicado, né? Deixa eu te responder com um pouco de paciência que permite, né? Quem disse que eu estou sem falar com o Bruno Maziotti ou que eu tenho algum problema com o Bruno Maziotti? Quem falou para você? Quem disse isso? Alguém falou isso? Então, você falou na entrevista passada, que você esqueceu. Então, quer dizer, tem algum problema? Não, pergunta o Maziotti, não tem problema. Agora nós estamos internamente discutindo tudo que é do Corinthians. Qual o problema de você discutir tudo que é do Corinthians? Qual o problema hoje de você entender, não só no Corinthians, os outros clubes também fazem dessa forma, entender que a exposição, através de análise, que lá o Renato não podia entrar dentro do campo. Que culpa que você quer colocar para alguém? Não existe culpa para ninguém. Acho que a nossa atuação ela foi inteligente de nós termos mais tantos jogos pela frente e preservar um jogador, elenco. Então, quer dizer, buscar alguma coisa, crucificar ou crucificar fulano, ou Beltano, ou departamento desse, ou departamento daquilo, porque o Renato ficou fora, não é um pouco demais, cara? Acho que a gente tem um pouco de discernimento, de entendimento, de procurar as coisas com coerência, para poder buscar uma razão, lógica. Eu não tenho nenhum problema com o Bruno, a discussão interna ela existe, não tem um conteúdo, é discussão de trabalho, tá certo? Então, quer dizer, é como se no Corinthians fosse proibido ter alguma coisa que é isso, aquilo outro, e vão matar quem? Não tem que matar ninguém. O Renato estava na arquibancada, eu gostaria, você gostaria, a torcida do Corinthians gostaria, todos nós gostaríamos, mas infelizmente não deu, porque nós, a coisa toda, o Renato em consenso, entendeu que ele foi para jogar contra o Estudiante, foi contra o Goiás, tudo aquela necessidade ali, tá certo? De preservá-lo, de fazer aquilo, de fazer tudo. No momento certo, ele calhou de hoje não ter que jogar, cara. E aí? Quem é que vai morrer hoje? Ninguém, cara. Foi tudo um trabalho interno de comissão técnica de Corinthians, pelos departamentos que ele colocou à disposição de nós e os profissionais de capacidade que tem lá. Vanderlei, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Vanderlei, a pressão sempre existe sobre o treinador. Acho que desde que você começou na carreira você sofre com isso. Mas a pressão especificamente agora aumentou demais depois da partida contra o Estudiantes, que você já citou, e depois da coletiva, que muita gente entendeu que a entrevista coletiva não definiu o que foi o jogo. Uma coisa foi o jogo, a outra coletiva. E eu queria saber, com essa pressão aumentada, se você fica nervoso, se atrapalha o seu trabalho, ou se você não liga para isso, se você leva de boa. Como é que você lida com essa pressão quando ela é aumentada por causa de um jogo e, repito, de uma entrevista coletiva? Cara, nada com tanto tempo de janela, né? Cara, dentro de um campeonato brasileiro, dentro da nossa cultura, quem é que nós vamos execrar a cada clássico, ou a cada derrota, ou a cada... Quem é que vai ser execrado? Que treinador que vai sair? Quem é que vai ser a bola da vez? É assim no futebol brasileiro, ou não é no futebol brasileiro assim? Então, a bola da vez foi quem? Tá certo? Agora, só um comentário. Aonde vocês viram a minha palestra, tá certo? Em que eu defini que o Renato seria um centroavante.
Em momento algum, eu defini lá atrás que o Renato seria um centroavante. Quem viu minha palestra, eu jogaria com 2 caras de lado e 4 no meio, com 2 meias mais por dentro ali, porque eu sabia que eles iam jogar por dentro. Onde é que eu defini o Renato como um falso centroavante? Em momento algum da minha palestra. Com os jogadores. Você pode perguntar para os jogadores. Então, em momento algum, mas foi analisado como se eu tivesse definido que o Renato ia ser um falso centroavante. No jogo aqui, tá certo? Eu fiz uma situação dessa, porque tinha um complemento. Lá eu não fiz nada disso, do que as pessoas falaram. Mas, cara, nós não jogamos nada. Tomamos um gol com 54 segundos de jogo. Que estratégia que dá certo com 54 de jogo, você tomar segundo de jogo, você tomar um gol? Tá, aí você vai falar assim, cara, contra São Paulo eu falei o seguinte... Se nós tivéssemos perdido de 1-0 no primeiro tempo, seria um emocional diferente. Onde é que eu falei que eu queria perder de 1-0? Quem é que entra em campo para perder jogo? Ninguém entra. Mas se nós tivéssemos perdido para o São Paulo de 1-0, não era um jogo que talvez pudesse ser diferente, como foi lá? O segundo tempo? Que eles tinham assim, pô, se o Corinthians fizer um gol, acabou para nós. A gente tem que sair, mas já não, com a intensidade que foi. Então, cara, as entrevistas acontecem. As análises externas é que vem a pressão todinha. Quem é que vai ser crucificado por alguma coisa que aconteceu dentro do jogo? Vai ser quem? Quem é que vai ser mandado embora? Quem é que vai tomar pancada? Quem é que vai ser... foi o jogador que falhou, foi o outro que não sei o quê. É assim o futebol brasileiro, não vai mudar muito, cara. Eu não vou conseguir mudar. Luxemburgo aqui, boa noite. Guilherme Pradella da Rádio CBN. Eu queria falar do sistema defensivo e do sistema ofensivo. Do defensivo, de um jogador especificamente, mas aí não é para generalizar em cima dele, mas a gente viu que o Lucas Veríssimo hoje teve uma partida muito boa e parece que entra na vaga do Murilo, que era titular, e parece que está dando conta do recado. Queria que você fizesse uma análise sobre o desempenho do Lucas Veríssimo num clássico, que sempre é um nível de atuação mais complicado. E sobre o sistema ofensivo, e aí não quero individualizar no nome de um jogador, mas o Corinthians, desde aquele jogo contra o Coritiba, se não me engano, teve 6 partidas e marcou 2 gols. Você está tendo que tipo de dificuldades para fazer o time marcar mais gols? É verdade que teve 2 jogos de mata-mata, que também é um tipo de jogo diferente, mas ofensivamente, que soluções você está buscando para o time voltar a fazer gols? Camarada, toda vez que eu estou chegando aqui numa coletiva, está sempre faltando alguma coisa para o Corinthians. Se nós tivesse não faltando alguma coisa, nós estaríamos liderando a competição, seria diferente, não é verdade? Então, cara, está sempre faltando alguma coisa. O Lucas, eu já disse o seguinte, quando saiu a venda do Murilo, eu falei que nós tínhamos 5 bons zagueiros. Com a saída do Murilo, nós ficamos com 4 bons zagueiros. Eu nunca descartei a contratação do Lucas Veríssimo como uma contratação muito boa para o Corinthians. Até porque são jovens que poderiam aparecer proposta, não, o Corinthians se preparou e apareceu a proposta do Murilo e foi embora. E nós temos o Lucas Veríssimo, e temos o Caetano, que é muito bom jogador, e temos o Bruno, quando não joga lateral, joga por dentro, é muito bom jogador. Hoje eu queria enaltecer o Yuri. Se o Yuri fizer isso todos os jogos, tá certo? A bola daqui a pouco vai começar a entrar, mas o torcedor corintiano quer ver o que ele fez hoje. Sustentou bola, sustentou porrada, dividiu, lutou, tá certo? O L oscilou com boas jogadas, de repente não boas jogadas. Então, cara, nós estamos buscando, nós não estamos parados em busca, tá certo? Então, pegando a sua pergunta, lá atrás, quando nós estávamos tomando porrada, tá certo? A nossa defesa não prestava. O Gil foi achincalhado dentro de um hotel, aí era a defesa. Agora é o ataque. Então, cara, tem sempre alguma coisa negativa. Mas eu estou bem acostumado com isso aí, vou entender sempre as perguntas como elas fazem parte de um processo. Se nós tivéssemos um time totalmente redondo, a gente estava liderando a competição. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva e acione as notificações. Quer ver a continuação? Então vai lá no comentário ou na descrição que o link está lá. Valeu! Os volantes Gabriel Moscardo, do Corinthians, e Alexander, do Fluminense, receberam a convocação do técnico Ramon Menezes para integrarem a seleção sub-23 do Brasil. Eles foram chamados para substituir Danilo, que atualmente defende o Nottingham Forest, e João Gomes, jogador do Wolverhampton. Ambos os atletas se machucaram durante a rodada da Premier League no último fim de semana. Danilo, ex-Palmeiras, teve uma lesão na coxa esquerda, enquanto João Gomes, ex-Flamengo, apresentou dores no joelho direito. Ramon Menezes convocou os jogadores para participar de 2 amistosos contra a seleção de Marrocos durante a data FIFA, com o primeiro confronto agendado para quinta-feira, 7,
e o segundo no dia 11. Gabriel Moscardo é um dos titulares do Corinthians no jogo contra o Palmeiras, que acontece hoje na Neoquímica Arena. Alexander também iniciará a partida pelo Fluminense, que enfrenta o Fortaleza. A convocação faz parte da preparação da seleção sub-23 para os Jogos Pan-Americanos, marcados para outubro, no Chile. Além disso, no próximo ano, a equipe visará o torneio pré-olímpico, em data a ser confirmada pela Conmebol, com o objetivo de garantir uma vaga nas Olimpíadas de Paris em 2024. Vamos, meu timão!